Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Jesus Histórico aqui do canal, em que hoje responderei a uma sugestão de temática de Heitor de Albuquerque, que escreveu perguntando se o Jesus histórico realmente acreditava ser o Messias. E a resposta para essa pergunta é que provavelmente sim. Mas um ponto que é muito importante destacar quando nós estamos pesquisando a respeito de Jesus histórico, e ainda mais, especialmente sobre o que ele pensava a respeito de si mesmo, que é ainda mais complicado, é que, como os evangelhos foram escritos cerca de 40 a 90 anos após a morte de Jesus, eles são documentos que com certeza já foram influenciados pelo pensamento cristão primitivo que se desenvolveu ali nesse período. Então, existem muitas palavras e ensinamentos de Jesus que estão contidos ali nos 4 evangelhos canônicos que, na verdade, nunca foram ditos pelo próprio Jesus histórico, mas que foram modificados ou, em muitos casos, literalmente inventados pelos primeiros cristãos e pelos evangelistas com o objetivo de confirmar alguma doutrina importante ou algum outro ensinamento que os primeiros cristãos estavam adotando ali nesse período. E é por essa razão que os historiadores eles sempre possuem muita cautela em afirmar alguma coisa relacionada ao Jesus histórico. Por exemplo, quando nós observamos ali o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que nós encontramos ali no Evangelho de João, capítulo 4, ali Jesus afirma claramente que ele é o Messias, conforme nós encontramos a partir do verso 25, em que a mulher lhe disse: "Sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que falo contigo." Mas o primeiro grande problema em relação a essa história da mulher samaritana é que ela foi escrita pelo evangelista quase 100 anos depois que Jesus já havia sido crucificado, porque o Evangelho de João foi desenvolvido ali, provavelmente entre o final do século I e os inícios do século II. Então seria mais ou menos como se hoje, no ano de 2024, nós estivéssemos tentando escrever uma história que foi transmitida oralmente por cerca de 3 gerações sobre um encontro que teria ocorrido entre 2 pessoas antes mesmo do início da Segunda Guerra Mundial. A probabilidade dessa história ter sido alterada por todo esse tempo é realmente muito alta. E além disso, se nós observarmos os versos seguintes, ali a partir do verso 27 desse mesmo capítulo, o texto ele segue afirmando que, naquele instante, chegaram seus discípulos e admiraram-se de que falasse com uma mulher. Nenhum deles, porém, lhe perguntou: "Que procuras?" ou "Que falas com ela?" O que indica que ninguém, além de Jesus e da própria mulher samaritana, foram testemunhas oculares do que os dois estavam conversando. Então, a pergunta que surge é: como é que o evangelista sabia o que os dois estavam conversando para escrever aqui nesse texto do capítulo 4? E também um outro grande problema é que esse evento ele simplesmente não é mencionado pelos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, que foram desenvolvidos antes mesmo do Evangelho de João. E além disso, quando nós observamos o Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 5, Jesus afirma claramente para seus 12 discípulos que não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Então, por que no Evangelho de João, Jesus e os seus discípulos estão fazendo justamente o contrário disso? Então, tudo isso indica que, na verdade, essa história da mulher samaritana, ela muito provavelmente é apenas uma ficção literária do próprio evangelista com o objetivo ali de apresentar os seus próprios pontos teológicos e apologéticos, sendo que esse é um evento que muito provavelmente nunca aconteceu com o Jesus histórico. Então, de uma perspectiva histórica, nós simplesmente não podemos levar em consideração essas palavras de Jesus aqui no Evangelho de João para afirmar que o Jesus histórico realmente acreditava que ele mesmo seria o Messias. Nós precisamos de outros indícios que poderiam fornecer respostas mais solidamente históricas para esse problema. E um primeiro indício histórico que é muito importante é a crucifixão de Jesus, que é mencionada pelos 4 evangelistas e possui uma grande plausibilidade histórica. Porque tanto Marcos, capítulo 15, verso 26, quanto Mateus 27, 37, Lucas 23, 38 e João 19, 19, todos esses textos afirmam que acima da cabeça de Jesus estava um letreiro que identificava Jesus como o Rei dos Judeus. O que significa que no momento da crucifixão de Jesus, a sua acusação principal era Jesus ser considerado o Messias, que na teologia judaica significa um ungido de Deus que seria o Rei de Israel. E como a inscrição Rei dos Judeus ela não possui qualquer implicação teológica particularmente cristã, isso significa que essa inscrição ela possui uma boa probabilidade de ser um evento realmente histórico.
indicando que já haviam pessoas que acreditavam que Jesus era o Messias antes mesmo de sua morte por crucifixão ou qualquer tipo de crença na ressurreição de Jesus. E além disso, também é válido acrescentar que a crença na ressurreição de Jesus, ela também não contribuía para que os primeiros judeu-cristãos entendessem que Jesus era o Messias, porque não fazia parte da teologia judaica a ideia de que o Messias iria morrer e ressuscitar dos mortos. Essa ideia é uma inovação particularmente cristã, o que indica que os discípulos de Jesus, que eram todos judeus, eles já acreditavam que Jesus era o Messias antes mesmo de acreditarem que ele ressuscitou dos mortos. Então, aqui nós podemos acrescentar ainda uma outra pergunta importante. Por que essas pessoas, principalmente os seus discípulos mais próximos, eles acreditavam que Jesus era o Messias, então o futuro rei de Israel? E a resposta é que, muito provavelmente, em algum momento, o Jesus histórico deu a entender isso. Especialmente porque os evangelhos sinóticos contêm alguns versos que são historicamente mais plausíveis, que apresentam alguns indícios nesse sentido. Porque quando nós observamos o Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 29 a 30, que foi utilizado como fonte por Mateus 16, 13 e 16, também Lucas 9, 18 e 21, e como Marcos foi escrito mais próximo da vida de Jesus, ele possui então maior peso histórico, depois que Jesus perguntou a seus discípulos o que as pessoas falavam sobre ele, Jesus também teria perguntado, e vós, que dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, que significa Messias. Então proibiu-o severamente de falar a alguém a seu respeito. O que indica que, embora Jesus tenha proibido que os apóstolos anunciassem publicamente que ele era o Messias, talvez por medo ali de que as autoridades pudessem prendê-lo, Jesus não chegou a negar que ele era o Messias, o que dá a entender que Jesus realmente acreditava ser o Messias. E ainda um outro texto que também pode corroborar nesse sentido é Mateus, capítulo 19, verso 28 e Lucas 22, 30, que provavelmente são dois versos que são provenientes da fonte Q, que é um evangelho hipotético que deve ter sido escrito ali entre as décadas de 50 e 60 do primeiro século e que foi utilizado como fonte tanto por Mateus quanto por Lucas, em que o texto afirma ali que também vós, os 12 discípulos que me seguistes, vos sentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O que é mais um indício de que Jesus se entendia como Messias, o rei de Israel, e que os seus 12 discípulos seriam os governantes das 12 tribos. Então, em resumo, com base em indícios de alguns versos que possuem maior plausibilidade histórica, nós podemos concluir que provavelmente sim, o Jesus histórico realmente acreditava ser o Messias. Sendo que provavelmente, além do tumulto que Jesus causou no pátio do templo, derrubando mesas ali dos cambistas, a acusação de ele ser considerado o Messias foi um dos motivos principais que acabou resultando na sua morte por crucifixão. Com isso, então, eu espero ter respondido essa interessante sugestão de temática de Heitor de Albuquerque, e para aqueles que possuem outras dúvidas ou sugestões de temas, como vocês sabem, vocês podem escrever logo aqui abaixo do vídeo, na seção de comentários aqui do YouTube. Agradeço muito a todos por acompanharem a mais esse vídeo da série Jesus Histórico, e para aqueles que gostaram desse vídeo, convido a deixarem o like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer e alcançar ainda muitas e muitas outras pessoas. E para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube, eu também convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal, através da plataforma do Apoia-se. Com isso, eu vou ficando por aqui, e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal.